Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer uma aula complementar importantíssima ao nosso maravilhoso curso do CTB, Código do Trânsito Brasileiro, consagrado pela Lei 9.503 de 98, né? Meus amigos, minhas amigas, eu quero falar o seguinte para vocês, né? O que acontece? O nosso presidente Jair Bolsonaro, né? Agora, início de maio, editou uma medida provisória, né? A medida provisória 822 de 2019. Essa medida provisória 822 de 2019, ela impactou, alterou diretamente ao CONTRAN, né? E aí, professor, CONTRAN, cara, CONTRAN é importantíssimo no estudo da legislação do trânsito, né? Então, o CONTRAN é super importante. Com certeza, todos os concursos públicos da PRF, qualquer DETRAN do Brasil, por exemplo, qualquer guarda de trânsito, sempre, via de regra, todo e qualquer examinador cobra pelo menos uma questão do CONTRAN. E agora, o que aconteceu? Alterou aí o CONTRAN, né? Professor, então vamos lá, né? Então, MP 882, 2019, que altera as disposições do CONTRAN, tem alterações aqui importantíssimas, na qual você é obrigado a saber se você está estudando aí, fazendo um estudo você está fazendo um estudo de legislação do trânsito. Primeiramente, vamos lá, lapso temporal. Então está aqui a medida provisória, MP 822, de 3 de maio de 2019, né? Então essa MP, né, 822, ela não alterou apenas o CTB. Essa MP, ela alterou diversas leis, né? Olha, diversas leis, né? Ela alterou diversas leis, mas o que interessa para a gente é apenas a lei, olha só, 9.503 de 97, perdão, eu falei lá que o CTB de 98, né? É de 97, eu falo de 98 porque ele entrou em vigor em 98, tá? Então, 9.503 de 97 é a nossa legislação aqui do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Professor, tudo bem, lapso temporal, vamos lá. Por exemplo, se você está fazendo o concurso do DETRAN São Paulo, você pode ficar tranquilo que essa MP não vai ser cobrada. Professor, por que DETRAN São Paulo não vai ser cobrado? Porque é o seguinte, o edital do DETRAN São Paulo foi publicado muito antes dessa MP. Então, não está sujeita à MP. Tudo bem? Tá? Então, tá aí. Professor, o edital publicado após do dia 3 de maio. Edital publicado após 3 de maio, o aluno é obrigado a saber o conteúdo dessa MP. Tudo bem, né? O que acontece, professor? MP não é lei, mas MP tem força de lei, medida provisória, né? Então, essa medida provisória, ela vai ser transformada em lei, né? E quando essa medida provisória for transformada em lei, eu, professor Luiz, eu vou gravar, tá? Eu vou regravar este assunto, eu vou regravar, tá? Eu vou regravar. Por que eu vou regravar a aula do CONTRAN somente quando virar lei? Porque é o seguinte, né? Eu acredito que essa medida provisória ela vai ter alterações lá no Congresso Nacional. E pode acontecer também que essa medida provisória ela nem seja aprovada, como dezenas e dezenas de medidas provisórias, tá? Que elas não são aprovadas, né? Elas decaem por prazo, né? Ou seja, o Congresso Nacional não aprovou e nem reprovou, simplesmente perdeu o prazo estabelecido na Constituição Federal. O que aconteceu foi lá, por exemplo, da reforma trabalhista, né? Nós temos a reforma trabalhista, logo depois da reforma trabalhista nós tivemos algumas MP. E essas MP não tiveram vigência, né? Só tiveram vigência naquele período, porque ela caiu, tá certo? Então aqui, estou gravando aqui a MP agora, né? A MP 822, preste muita atenção nisso. Assim que essa MP for convertida em lei, acredito que vai ser convertida em lei, e acredito que ela será convertida em lei, não no texto original da MP. E eu vou explicar para você por que isso, né? Consequentemente, nós iremos fazer o seguinte, né? Eu vou regravar, atualizar essa aula aí. Assim que eu trabalho, bacana? Com isso, você pode ter certeza que você sempre vai ter o conteúdo super atualizado. Então vem comigo, né? O objeto dessa MP aqui é especificamente o CONTRAN, no que diz respeito o artigo, o que diz respeito ao conteúdo dessa MP. E o CONTRAN, né? O CONTRAN, que é um órgão fundamental, é o órgão máximo, né?
consultivo aqui, ó, e normativo, né? Consultivo e normativo de todo o sistema de trânsito brasileiro, né? É o CONTRAN. Então ele teve aqui alterações importantes, né? Quando a gente fala em CONTRAN, aluno meu da LAC Concurso já deve saber o seguinte: opa, falou em CONTRAN, quais são os artigos que eu tenho que saber do CTB? É muito simples, artigo 9 e o artigo 9º e o artigo 10 do CTB. Bacana? Vamos lá, vamos fazer a leitura do artigo 9º, porque o artigo 9º também já tem consequências com a edição dessa medida provisória. O artigo 9º diz o seguinte, olha só, o presidente da República, bacana, designará o ministro ou órgão da presidência responsável pela coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, ok, ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Vou ler de novo, né? O presidente da República designará o ministério ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima nacional do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN, que é o Conselho de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito, e subordinado o DENATRAN, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Então está aqui. Então ele fala que vai ser uma atribuição do presidente, que ele vai designar futuramente quem? Quem será, aonde que estará alojado, aonde que estará vinculado, quem? O DENATRAN e o CONTRAN. Bacana. Para a regulamentação do artigo 9º, o que aconteceu? Lá em 2003, o presidente Lula, até então, ele editou esse decreto, o decreto 4.711, tá? O decreto 4.711, que, na minha opinião, ele, durante a vigência dessa medida provisória, ele decaiu. O que ele diz? Olha só, né? Em vista o disposto do artigo 9º e o artigo 10 da lei 9.503 de 97. Então, olha aí, né? Artigos 9 e artigo 10. O que ele diz? Ele fala o que diz o artigo 9. O artigo 9 é o seguinte: ele delegou a lei e passou a competência para o presidente da República escolher qual que vai ser o órgão coordenador. Pode ser um órgão ou um ministério. E aqui, nesse decreto lá de 2013, ele falou: compete ao Ministério das Cidades a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Então, atribuiu ao Ministério das Cidades essa responsabilidade, né, de ser o coordenador. Professor, o que acontece, né? Acontece, né, que o nosso presidente, né, o Jair Bolsonaro, tá, no dia que ele assumiu, ele editou a medida provisória, ó, 870 de 2019. Outra medida provisória. E nesta medida provisória, o que aconteceu com a edição dessa medida provisória? Ele extinguiu, né, o Ministério das Cidades deixou de existir. Estou contando a história, depois eu vou dar a solução para vocês. O aluno da LAC Concurso tem que entender, tem que compreender, tá certo? Então vamos lá. Então esse decreto aqui já sofreu aqui uma perda significativa, né? Por quê? Porque o Ministério das Cidades ele já não deixa de existir, já deixou de existir, e eu vou apresentar para vocês. Bacana, né? Ok, então ele está cumprindo, professor, parte do artigo 9º? Tá. O artigo 9º lá da lei, ele falou que o presidente vai escolher o órgão coordenador. Quem que vai ser o órgão coordenador? Ministério das Cidades. Inclusive, isso já foi objeto de dezenas de questões de prova, né? Só que agora, esse ministério aqui não existe mais. Ok, vem comigo. Além disso, no parágrafo 2º, ele definiu quem será o presidente do CONTRAN. É isso mesmo, ó. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, ok, órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito, presidido pelo dirigente do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, órgão máximo executivo de trânsito da União. Então, olha aqui. Então, o que ele fez aqui? No artigo 2º, então, o artigo 1º desse decreto, ele falou, ó, vai ser o Ministério das Cidades que vai ser o órgão coordenador máximo. Bacana. E, além disso, o presidente do CONTRAN vai ser nada mais e nada menos que o presidente do DENATRAN. Ou seja, o cara vai ter aí uma super atribuição. E definiu aqui os ministérios que vão compor aí esse conselho. Bacana, né? Cada membro terá um suplente. Então tá aqui esse decreto 4.711, né? Ok, bingo, tá aí para vocês. Na minha opinião, esse decreto não tem mais o que surgir. Então, resumindo,
Os efeitos importantes. Definiu o Ministério das Cidades como o órgão executivo máximo, né? Sendo o DENATRAN subordinado a este órgão, tendo essa subordinação aqui, tá? Subordinação aí, essa subordinação, e vinculado o CONTRAN, né? Sendo o coordenador máximo do sistema vai ser o Ministério das Cidades, o DENATRAN, o executivo máximo, isso aqui permanece, e o CONTRAN é o órgão normativo e consultivo máximo do Sistema Nacional, que também é um órgão de coordenação. Bacana, né? Ok. O problema começou, né, a partir da MP 870. Essa MP 870, ela foi editada no dia 1º, gente, no dia 1º de janeiro de 2019, na qual ele definiu no seu artigo 19 os seguintes ministérios. Está aqui. Tá? Vamos lá. Agricultura, cidadania, ciência, defesa, desenvolvimento regional, economia, educação, infraestrutura, justiça, segurança, né? Meio ambiente, minas e energia, mulher, família, direitos humanos, relações exteriores, saúde, turismo e Controladoria Geral da União. Ou seja, houve uma reestruturação dos ministérios, uma mini-reforma administrativa, onde não tem mais o quê? O Ministério das Cidades. Não tem mais o Ministério das Cidades. Professor, e as atribuições e as competências do Ministério das Cidades foram extintas? Claro que não. Elas foram o quê? Absorvidas pelos demais órgãos, né? Em especial esse cara aqui, ó, da infraestrutura. Então, o problema do CONTRAN, né, ele já passou a ser lá atrás, né? Lá atrás, né? Porque não tem mais Ministério das Cidades, então aí maior parte das suas competências foram lá para o Ministério da Infraestrutura. Bacana, né? Ok, agora, pessoal, agora a gente vai aqui para a MP 822, né? A MP de 822, de 5 de 2019, né? Que ela foi publicada no dia 4, mas é o dia 3, né? Então, o que diz? Ele alterou o artigo 10, né? O artigo 10. Olha só, como é que era o artigo 10? O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, concede no DF e presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União. Tá aí. Então ele falou que é o seguinte, que no artigo 10, isso veio a ser confirmado por quem? Lá pelo decreto. Quem que é o presidente do CONTRAN? Que vai ser o presidente do DENATRAN. Bingo, tá aí. Aí vem o novo texto, né? Vem comigo. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, terá sede em DF. Ponto. Tá aí, né? Ponto, né? Aí o que ele faz? Tem a seguinte composição. Então, no corpo do artigo 10, ele trouxe a composição. Então, mudou. A partir do momento que ele muda, o que acontece aqui, ó? Então, ele tirou aqui a presidência do CONTRAN, né? Tirou a presidência do CONTRAN, ele tirou do DENATRAN. Claro, se ele tirou, ele vai ter que passar essa presidência para um outro órgão. E a lei aqui passou, esse órgão vai ser quem? Vai ser o ministro da Infraestrutura. Aí o que acontece? Em sequência do artigo 10, tá? Você tem aqui os representantes, ó. Um do Ministério da Ciência e Tecnologia, Educação, Exército, não tem nem mais Exército, é Defesa, né? Meio Ambiente, né? Ó, Transportes, né? Transporte, que agora é Infraestrutura, ó, Ministério, ó, o representante do órgão lá que foi, né? Saúde, Justiça, né? Que agora é Justiça e Segurança, Ministério Exterior, representante da TNT. Então colocou todos os representantes. Na minha opinião, isso aqui foi um vacilo, tá? Essa composição aqui foi um vacilo. Só foi um vacilo por quê? Porque deveria ter sido revogada pela MP. Por que deveria ser revogada pela MP? Porque o parágrafo 4º, 5º, 6º e 7º foi acrescentado por essa MP 822. Né? E o parágrafo 4º, ele traz o quê? Uma nova composição, tá? Uma nova composição do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, uma nova composição que entra em conflito com a cabeça do artigo. Né? E aí, professor? Ele entra em conflito com a cabeça do artigo. Qual que vai valer? Aí eu digo para vocês, fazendo uma análise aí do conflito aparente de normas, né? Vai valer o parágrafo 4º. Né? Vai valer o parágrafo 4º. Eu acredito, quando essa MP ela ser discutida no Congresso Nacional,
com certeza essa pequena gafe lá que a Secretaria da Casa Civil aí do governo Jair Bolsonaro cometeu e vai corrigir esse erro revogando essa composição. Então o cara deveria ter revogado a cabeça do artigo e seus incisos, né? Só que o que aconteceu? A MP, voltando aqui, ela, olha só, ela revogou só a cabeça do artigo. Ela deu nova redação aqui, ó, a cabeça do artigo, né? E ela deveria revogar também os seus incisos, né? Deveria revogar os seus incisos, por quê? Porque aqui no artigo, parágrafo 4, ela diz claramente qual que vai ser a composição do CONTRAN, tudo bem? Acrescentou também o artigo 10A, né? A 10A foi acrescentado, então nós temos a cabeça, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem mais uma revogação aí. Nós temos 7 dispositivos importantes que você deve saber aí na MP 822. Bacana? Vamos lá. Parágrafo 4º. Agora começa um negócio importante. Olha só. O CONTRAN será composto pelos seguintes ministros de Estado. A partir do momento que essa medida provisória definiu como é que vai ser a nova composição, você já derruba lá o decreto 4711 de 2003. Primeiro órgão, Ministério da Infraestrutura, que o presidirá. Cara, importante demais. Então, a partir da edição dessa medida provisória, o presidente do CONTRAN vai ser quem? O ministro da Infraestrutura. Bingo, tá? Então tá aí para vocês. Não é mais o presidente do DENATRAN, ok? Professor, e o presidente do DENATRAN, como é que fica nessa estrutura? A medida provisória sabiamente tratou desse assunto. O presidente do DENATRAN vai ser o secretário executivo do CONTRAN. Bingo, 10, né? Então vamos lá, composição. Tá? São 9 membros aqui, né? Então, Infraestrutura, que vai ser o presidente. Justiça e Segurança Pública, ó. Ele fala, ó, pelos ministros de Estado. Lá, representantes não ministérios, isso pode cair na ministro, né? Infraestrutura, ministro da Justiça, ministro da Defesa, ministro das Relações Exteriores, Economia, né? Ministro da Economia, olha aí, baita CONTRAN, né? Olha aí, cara. Educação, Saúde, Ciência e Meio Ambiente, né? Então nós temos aí esses 9, né, a composição do CONTRAN a partir dessa data, esses 9 ministros, né? Um super conselho, né? Aí eu vou bater a real para você, eu que já fui da administração pública, né, tinha estabilidade, tinha as coisas aí. Rapaz, vai ser muito difícil ter um quórum máximo, porque cada ministro desse tem muito trabalho, cara, né? Muito trabalho, os caras viajam pelo mundo, viajam pelo Brasil todo aí. Vai ser difícil, né? Um super ministério, com certeza vamos ter menos reuniões do CONTRAN. O CONTRAN vai passar a regulamentar agora pontos mais específicos, né? Pontos mais específicos na pauta, né? Porque agora opinião pessoal, né? Cara, quando você coloca... Cara, se você pega lá as resoluções do CONTRAN, que é um ponto importantíssimo, cara, é muita resolução, refazendo outras resoluções, alterando datas, não sei o quê, papapá. Difícil, cara. Ficou um complexo jurídico gigantesco. Agora, com essa composição, acredito que ele será mais pontual, mais preciso, vai pensar um pouco mais. Porque o cara era presidente lá do DENATRAN, cara, que é o cara já. Ele é o presidente do CONTRAN, cara, então ele levava todas as ideias, né? Ia lá, provava tudo. Agora não, agora é diferente, né? Agora vai ser diferente, né? E aí, professor, superministério. O legislador pensou como eu. Puta, vai ser difícil pra caramba reunir esses caras aí. Pô, ministro da Economia, ministro da Justiça, de Infraestrutura, do Meio Ambiente, Saúde, Educação. É prática, ó. Tem 16 ministérios do governo Bolsonaro, né? 16, né? Dos 16, 9 fazem parte desse conselho. Faltou só o presidente da República, né? O que ele fez? Já pensando nisso, ele colocou aqui a possibilidade de substituição, ó, em seus impedimentos e suas ausências, ó. Não só impedimento, nas suas ausências também, ó, ausências justificáveis, né? Os ministros de Estado poderão ser representados por servidor hierárquico igual ou superior DAS 6, né?
ó, DAS 6, ou seja, um cargo elevadíssimo lá, né, na estrutura, né? Ou, no caso da defesa, alternativamente por oficial general. Então, o ministro do Ministério da Defesa pode mandar lá um general para fazer parte do CONTRAN, né? Então, essa é a composição do cara lá, sabendo disso, né? Vamos lá, parágrafo 6º, também tudo novo, né? Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, DENATRAN, a que se refere o 9º, né? Na verdade, eu acho que é outra ratada aí, tá? Da outra ratada aí da equipe lá que redigiu. Eu acho que faltou a palavrinha aqui, ó, artigo, né? Ó, artigo 9º, tá? Atuar como secretário executivo do CONTRAN. Então, você tem que entender o seguinte, que o presidente do CONTRAN, que antes presidia o CONTRAN, após essa medida provisória, ele passa a ser quem? O secretário executivo do CONTRAN. Bingo! 10, né? Vamos lá. Parágrafo 7º, vem comigo aqui. O parágrafo 7º vem definir qual o quórum de votação. Vamos lá. O quórum de votação e aprovação do CONTRAN é de maioria absoluta, né? Eu acredito que lá deveria ter muito maioria simples, né? Maioria simples é metade mais um dos presentes, né? Ou seja, para aprovar qualquer resolução, então, ele vai ser o quê, ó? 50%, né? Mais um do total. Que isso aqui vai ser o quê, né? 5, né? São 9, né? São 9, então tem que ser sempre 5 votos para aprovar qualquer matéria lá do CONTRAN, né? Para ser aprovado qualquer matéria do CONTRAN tem que ter um quórum de 5 votos. Pode cair em prova, com certeza isso aqui vai cair muita prova, né? Bacana. E aí, pessoal, aí incluiu também aí o artigo 10A, né? O artigo 10A também foi incluído, né? Que trata do CONTRAN. O que ele está falando aqui? Ele está ampliando aí. Né, a participação do Conselho. O Conselho é muito importante. Então, serão convidados a participar das reuniões do CONTRAN sem direito a voto. Direito a voto somente os ministros ou os seus representantes legais. Representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis pelas propostas ou matérias em exame pelo Conselho. Então, lá no Conselho, né, poderão ser convidados, né, participar, mas eles vão participar somente, mas não terá direito à decisão, a voto, né? Esse é o 10A. Bacana. Então, com isso, né, como é que ficou após a portaria 822, né? Professor, quem que vai ser o Ministério da Infraestrutura? Vai ser o órgão coordenador máximo, né? Então, eu enxergo que vai ser assim, olha só. Então, o Ministério da Infraestrutura, ele vai exercer a coordenação máxima do sistema, tá? Faz sentido? Faz sentido, né? Ok. Está subordinado a ele o presidente do DENATRAN, o DENATRAN, e vinculado ao CONTRAN, né? O DENATRAN continua sendo o órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DETRAN da União, e o CONTRAN, agora, ele tem como presidente o ministro da Infraestrutura e tem como secretário executivo o presidente do DENATRAN. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante, tá? Bingo, tá aí. Professor, falta uma coisa? Sim, falta mais uma coisa importante que reflete diretamente o trânsito, né? Nesta medida provisória, tá, também alterou, né, uma competência do CONTRAN, que é lá do artigo 12, né, tirou, ou seja, revogou a competência de número 12. Qual que era essa competência? Apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias inferiores na forma deste código, né? Ou seja, né, o CONTRAN, né, ele exercia também ainda um juízo de segundo grau, né, claro, juízo administrativo, né? Em especial das decisões do DENATRAN, né? Então, o que acontece, né? Então, ele tinha uma atribuição, uma competência de órgão julgador. E com a medida provisória, ele retirou, tá, essa competência de órgão julgador. Tudo bem que era uma competência bastante restrita, né, porque a gente já estudou no código todo como é que é feita essa questão aí dos processos administrativos, né, de trânsito, né? Ou seja, recado, né? O que eu entendo com essa decisão aqui? Que ele quer realmente o CONTRAN com foco de legislador, normatizador do trânsito, né? Então esse é o foco, com essa estrutura do CONTRAN da medida provisória 822, esse é o foco, realmente, ser um órgão legislador
e tomara que seja um órgão legislador consolidador das normas de trânsito, né? Porque, cara, é muito complicado, que a gente pega aí resoluções aí que tem 30, 40, tá? 30, 40 alterações posteriores, né? E não tem um lugar aí consolidado. Rapaz, é um trabalhão, é um risco que corre. O professor tem que estar muito atento nos detalhes para explicar a legislação do CONTRAN. Eu acho que ele vai priorizar essa decisão. Bacana, meus amigos? Então esse é o recado aí para vocês. Medida provisória 822. Pode ter certeza, se tiver a edição de uma outra medida provisória, né, nós estaremos aqui para explicar para vocês. E quando essa medida provisória for convertida em lei, com certeza a gente vai ter aulas aí novas lá concurso. Primeiro eu vou explicar essa lei e depois a gente vai atualizar o nosso curso como um todo. Bacana, encerramento aí para vocês aí, né? Olha só, Albert Einstein, vem comigo, né? Loucura é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes, né? Ou seja, se você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes, você tem que ter, acima de tudo, postura, comportamento diferente, cara. Eu sempre falo o seguinte, se você quer fazer coisas extraordinárias, tá? Você tem que ser extraordinário, você tem que agir de forma extraordinária, cara, tem que pensar diferente, tá? E concurso público, cara, eu digo para vocês que é um feito muito importante na vida das pessoas. Então ela tem que se dedicar, ela tem que encarar, ela tem que abdicar de algumas coisas provisoriamente para atingir o resultado. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau. Clique lá